Valeu, pessoal. Olha só. Vou fazer a questão sem dar dica nenhuma nova. E depois no final vou fazer um comentário para deixar a coisa um pouco mais organizada, um pouco mais técnica. Olha só que questão bacana essa aqui. Dois capacitores iguais com ar K igual a 1 entre as armaduras estão associados em paralelo. Então, peraí. Ele falou que são dois iguais. Tranquilo? Acontece. Ele disse que esses dois capacitores iguais, associados em paralelo, apresentam capacitância, né? Ó, a capacitância desta associação é 30 microfarad. Então, beleza, ele me garantiu que isso é igual a um sujeito só, o equivalente, que vale 30 microfarad. Nada demais até agora. Supondo-se agora que esses capacitores são conectados em série e mergulhados em um líquido dielétrico de constante dielétrica K igual a 6. Então, tu vê, ele me garantiu que antes era ar, certo? E falou que o K nesse caso é 1. E aí depois ele pegou esses mesmos capacitores, só que agora associou eles em série e colocou um material lá que o K é 6. Concorda comigo? Foi isso que ele disse, né? E aí a pergunta que ele faz é: determine a capacitância final em microfarad. Ele quer saber como é que vai ficar esse último capacitor aqui equivalente em microfarad. Oh, delícia! Já que ele falou em microfarad e quer a resposta em microfarad, eu vou usar só o 30. E já sei que a resposta vem em micro. Tudo bem? Galerinha, nessa situação, já que os dois são iguais, o que eu faço para achar o equivalente? Soma. Então vai ficar, o capacitor equivalente é C mais C, ou seja, 2C. Concorda comigo? Como eu sei que a capacitância equivalente deu 30, eu descobri a capacitância desse capacitor, está multiplicando, passa, deu 15 microfarad. Mas espera aí, nós sabemos que a capacitância de um capacitor, de acordo com a revisão, depende do material ali, não depende? E como é que se calcula a capacitância do capacitor de placas planas? E vezes A sobre D. Ele mexeu na área dos capacitores? Não. Ele mexeu no dedo dos capacitores? Não, ele mexeu no material, não foi? E o que aconteceu com esse valor? Aumentou 6 vezes, muito obrigado. Se esse VAR aumenta 6 vezes, o que acontece com a capacitância? Aumenta 6 vezes, portanto, os capacitores inicialmente eram de 15 microfarad, mas quando eu alterei o K de 1 para 6, passou para quanto? Parabéns, 15 vezes 6, que dá 90. Então os novos capacitores que eu usei aqui embaixo, ó, tinham 90 microfarad. E como é que eu vou calcular agora se eu pego 2 de 90? 90 e 90. Como é que eu acho a capacitância equivalente? Né, já que eles são iguais, é só dividir por 2, mas poderia ser 1 sobre 90 mais 1 sobre 90 e depois inverter, né? Vai dar quanto então? 45, já que é micro mesmo, né? Então deu 45 microfarad. Bem bonitinha a questão, né? O aluno tem que ter um conhecimento bem legal de capacitores para poder matar a conta. Agora olha só como tudo vai ficar mais tranquilo. Como eu havia dito, a teoria que eu mostrei, ela abrange quase tudo, mas existem alguns materiais, né? Na nossa região, via de regra, quando o cara vai calcular a capacitância de um capacitor, ele simplesmente usa a fórmula da capacitância dos capacitores de placas planas. E via de regra a questão fornece o valor do Ezinho, que é a permissividade elétrica desse dielétrico. Porém, eu te falei qual é o material mais comum de colocar entre as placas. É ar, que é o mais barato, está disponível, né? Chega lá, bota ar. Existem outros materiais comuns também na indústria, papel e óleo, mica, né? Pode ser borracha, alguns usam vidro, mas, né, o melhor é ar. Ou seja, já que 99% dos capacitores usam ar, a gente pode sempre calcular a capacitância considerando que o capacitor é de ar. E aí a gente pode chamar essa capacitância de capacitância zero. Beleza? E se o cara quiser fazer um que não é de ar,
eu pego e corrijo. Já que todo mundo sabe calcular e fabricar o de ar, e conhece bem o de ar, quando o cara quiser fazer um que não é de ar, eu comparo com o de ar e vejo qual é a diferença entre eles. Então, se eu quiser calcular a capacitância de um capacitor comparado com o C0, que é o capacitor de ar, tu faz K vezes o C0, onde esse K é a constante dielétrica, é o quantas vezes aumentou a capacitância em relação ao ar, certo? Aí assim, com essa nova informação, fica bem claro aquilo que nós fizemos intuitivamente, né? Quando a gente aumentou 6 vezes, eu fiz meio na intuição, porque aquilo ali não é o K, aquilo ali é a permissividade elétrica. O K é o númerozinho que a gente usa para comparar o capacitor com ar com o capacitor que não tem ar, certo? Então aqui vamos dizer que deixaria mais elegante a nossa solução, né? Usar essa ideia daqui para cá, certo? Mas tu vê, né? Usando um pouco de bom senso, se o K aumentou 6 vezes, o material ficou 6 vezes mais isolante e vai ter aquela consequência, certo? Gostei, muito bonita a escolha, parabéns, estou orgulhoso. 45 microfarads. Vamos para a próxima. Essa aí é uma questão bacana porque ela já exige do aluno o conhecimento em série e em paralelo. No ano passado eu coloquei uma questão parecida com essa na bimestral 4. De repente, né? Vamos ver. Mas aí a gente conversa mais perto.